Nós falamos que a busca do cronograma, que são as datas que nós já começamos a ver aparecer aí, passa pelas restrições. Essas restrições, elas aparecem na indústria, no mercado, mas essas restrições não apareciam no tempo em que essas técnicas foram desenvolvidas. Essas técnicas foram desenvolvidas por conta de melhor produção, menor tempo de produção, menor custo de produção dentro de um cenário militar. E a produção mais ótima e menos custosa e mais rápida não passa por restrições, principalmente quando esse planejamento militar visava a competição armamentista ou produção de posição de domínio no mundo. Mas caindo dentro da indústria, regras trabalhistas, regras comerciais, restrições de trabalho começam a aparecer, atrapalhando esse mais rápido possível, atrapalhando essa maior otimização. Temos como restrições também os deadlines, que são marcadores de limites. E os deadlines foram introduzidos nessa ferramenta como até apoio para manter o dinamismo e a lógica de trabalho do nosso planejamento. As restrições, como o nome diz, atrapalham o nosso trabalho, atrapalham o nosso desenvolvimento. E na ferramenta, elas traziam anomalias no nosso planejamento de tempo. Agora, com os deadlines, as coisas ficam melhores e vamos ver isso acontecer também. As restrições, elas são encontradas para ajuste na aba Advanced. Claro que todos esses campos também estão dentro das colunas de preenchimento, mas na aba Advanced o preenchimento é mais imediato. Nessa tela é possível ver que o deadline está incluído no conjunto de ajustes dos elementos de restrição. Temos 8 restrições mais firmes, onde as verdes são menos terríveis e as vermelhas são mais terríveis para o que diz respeito ao dinamismo e ao melhor trabalho na ferramenta do nosso cronograma. Vamos ver isso então na ferramenta. A coluna aqui, Indicator, já apresenta alguns ícones diferentes que diz: essa atividade tem uma restrição, não começar antes, e aqui diz: essa atividade tem... Esse ícone aqui mostra a inclusão de restrições no nosso trabalho. E eu acabei de comentar que as restrições não devem existir ou devem ser evitadas ao máximo e, se usadas, muito bem documentadas. Nesses dois casos, elas apareceram à revelia porque nós estamos usando a ferramenta com ajustes particulares para nosso trabalho e representação de atividades de controle, atividades administrativas. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso pacote A2, que pelo planejamento natural, com os prazos que nós já definimos, muito bem definidos pelas técnicas, teria como 23 de junho para início. Vamos imaginar que, duplo clique, avançado, nós não podemos começar antes de
30 de março. Março não, a data aqui é junho. 30 de junho. E aí tem que explicar por quê. Pois, quer dizer, a restrição foi colocada por conta de um recurso, um contrato, uma ferramenta, um profissional, por conta de legislação em vigor, por conta... Tem que ficar bem documentado, porque a partir daí a data do pacote muda de início. Sua produção continua funcionando, mas a data de conclusão do projeto, além do pacote, muda. E a data de supervisão muda. Então, veja, uma restrição por conta de uma justificativa que já foi colocada, traz não só alteração para o pacote em que ela está inserida, como para os produtos principais, para as atividades de eventual apoio, porque uma coisa era controlar o processo com prazo sem esse retardo. Agora a turma de controle fica parada uma semana esperando o pacote começar. É fixed units, então o custo vai aumentar em uma semana, pessoal unit parado, por conta dessa restrição. Claro que se existe uma restrição é porque existe uma restrição e ela deve ser considerada no planejamento e assim modelada. E as consequências entendidas, mas mais do que tudo, esse ícone amarelinho diz que a restrição foi incluída por algum motivo. Vou até clicar aqui. Referência, ordem, ata, contrato, porque o planejador presta contas e não colocou essa restrição aí por vontade própria. Outra restrição, e aí não é aquela restrição vermelha, que é assim, obrigatória, mas que traz um limite de flexibilidade, seria aquela restrição que diz que essa atividade, por exemplo, que começaria no dia 3/11, ela tem que começar. Não é a partir de, ela tem que ser no, desculpa, começar não é terminar. Ela tem que começar no. Se ela tem que começar no 3/11, não. Ela tem que começar no dia 1/11. É uma coisa meio incoerente. O plano natural faz ser início 3/11, porque depois de uma vem a outra. Mas aqui eu estou dizendo, dentro da ferramenta, que ela tem que começar no dia 11 e, por incrível que pareça, a ferramenta está obedecendo. O ícone não é mais um ícone de restrição azul, é um ícone de restrição vermelho. Para mostrar isso melhor, eu preciso, viu? Nova janela do mesmo projeto, só que no modo Gantt, que você vai ser apresentado agora, digamos que pela primeira vez. Observa que quando a gente vê o projeto todo, a gente vê a sequência de trabalho, vê uma restrição aqui, e nesse caso eu vou colocar dia por dia. Dia por dia, e vou avançar para mostrar que, por conta da primeira restrição, não começar antes de, isso foi adiado no tempo, levando
a supervisão a ser adiada também, levando, como já foi dito, o controle a ficar de bobeira nesse período. Agora, quando a gente fala do A3, que precedia o A1, nós vemos que o A1 começa quando acaba o A3, mas o A2 ele começa quando acaba o A1, na verdade, foi obrigado a começar no dia 1. Analisando o que nós estamos vendo, por conta da restrição incluída, podemos concluir o seguinte: ou A1 não precisa de 19 dias para entregar para o A2, ou A2 vai fingir que começa dia 1 e só vai de fato acontecer no dia 3. E é claro que por conta disso, ele não deve acabar no dia 2, porque perdeu 3 dias oficiais em função da modelagem. O que a ferramenta fez foi dizer que, sim, eu faço o que você manda. Mas o que nós estamos vendo é uma incoerência com o nosso planejamento. Vamos colocar aqui, apresentando todo o período, para mostrar que existe aqui uma interseção. Pior seria se eu dissesse que esse projeto, todo esse projeto, tem que acabar no dia 20. Então, tem que acabar, must finish on dia 20 de que mês? De dezembro, porque 24 é Natal. 20 de dezembro. A ferramenta vai obedecer. O controle vai se adequar. Mas o que nós estamos vendo em datas e de uma forma prévia em desenho é que tudo isso não passa de mentira. Porque se os prazos foram muito bem definidos, essas datas são irreais. Restrições existem e devem ser colocadas. Restrições existem e devem ser modeladas. Mas nós não devemos utilizar as restrições nessa ferramenta dessa maneira por conta das incoerências que elas trazem no nosso trabalho. Como é que a gente faria isso então? Primeira coisa é retirar as restrições que eu acabei de colocar. Acredito que só falta retirar essa aqui. Todas as atividades são o mais cedo possível. Nós planejamos tudo para ser o mais cedo possível. Se o projeto tem que acabar no dia 20 de dezembro, nesse caso aqui eu vou alterar para dia 10 de dezembro, eu vou duplo clique, Advanced, eu vou colocar um deadline para o dia 20 de dezembro. E eu mostro aqui todos os campos dos formulários são passíveis de serem mostrados em colunas. Eu tenho um campo deadline, onde eu posso escrever as metas ou os compromissos contratuais. Então, é possível colocar metas e compromissos contratuais dentro do nosso planejamento. Aqui não é 20, aqui é 10, não é? Deixa eu botar aqui 10. 10 de dezembro. Ele emite um alerta. Alerta não é restrição, é alerta. O planejador, então, agora descobre que essa atividade
passa do seu limite contratual de 10/12. Aqui. O profissional, o usuário, o planejador, o ferramenteiro não tem que ficar tomando conta disso, porque o deadline já avisa isso aqui. E qualquer outro marco. Mas faz de conta que essa tinha que começar a partir de. Bom, começar a partir de é uma restrição que deve ser colocada e não cria inconsistência no nosso planejamento. Ela cria ociosidade, cria desperdícios, mas os desperdícios e ociosidades são justificadas, é claro, em função do motivo apresentado na restrição imposta. O que nós estamos aqui é falar das restrições proibidas, que é tem que terminar em, tem que começar em. São coisas que deturpam o planejamento e dão impressões falsas, porque a data muda e sem as barrinhas coloridas fica difícil encontrar inconsistências. Essas inconsistências só serão encontradas no dia em que o trabalho for desenvolvido em campo durante a execução.